O Vasco tem 49 pontos e ainda briga por uma vaga na Libertadores de 2018. Mas tem algo incomodando por aqui. Nessas 15 rodadas do retorno, já são 7 empates. E nos 3 últimos jogos em casa, contra Curitiba, Vitória e São Paulo, esse mesmo resultado. O zagueiro Paulão vê o lado positivo desses empates. O importante é pontuar. O importante é pontuar. Estamos pontuando com empate. O ruim de tudo seria não pontuar. E graças a Deus estamos aí a 10 jogos invictos. Dentro disso tudo também é méritos não só do sistema, não, é mérito de toda a equipe, é mérito do Zé também, que conseguiu chegar e conseguiu implementar um trabalho totalmente diferente. Então, dentro disso tudo, eu vejo que são 10 jogos que a equipe não perde, mas tem mais 4 jogos que precisa pontuar. De repente, a gente consiga pontuar esses mais 4 pontos aí, e empate e as outras equipes percam, a gente acaba passando de qualquer maneira. Então, acho que o importante disso tudo nessa reta final é estar pontuando. Amanhã o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro aqui em São Januário às 9h45 da noite e espera voltar às vitórias para colar ainda mais no G7. Só para vocês terem uma ideia, a diferença para o Flamengo, que é o 7º colocado, é de apenas 1 ponto. E para o Botafogo, que é o 6º, de apenas 2. Estamos sempre próximos. Os três do Rio estão ali na briga, né, da Libertadores, mas isso pode ser... O Flamengo tem um campeonato dele à parte... E Botafogo tem um campeonato dele. Nós temos nosso campeonato que nós iniciamos já com a outra visão do Campeonato Brasileiro. Conseguimos ali se distanciar e graças a Deus hoje estamos 17 pontos, se eu não me engano, da zona, né? Do primeiro da zona. Então, eu acho que dentro disso tudo, como eu iniciei falando, é a mentalidade. Nós temos a mentalidade forte para que isso aí, nesses próximos 4 jogos, a gente possa decidir. Para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, o técnico Zé Ricardo não vai poder contar com o goleiro Martin Silva, que está com a seleção uruguaia, e com o lateral esquerdo Ramon e o atacante Luiz Fabiano, que estão machucados. Rafael Honório, direto de São Januário. Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. O Vasco, a gente está vendo aí, né, na entrevista do Paulão, chance no campeonato, lá longe da zona do rebaixamento, mas está faltando aquele resultado para dar a beliscada, para chegar para... Mas vamos combinar? Pegar o Flamengo e o Botafogo. Mas vamos combinar? Tá muito além da São conta, Paulo, né? É um ano para... Exatamente. Sabe? Só não se pode esquecer no ano do Vasco, prejuízo que as organizadas, por causa do movimento político, seguido por torcedores comuns que jogaram seus chinelos e seus radinhos de pilha, causaram ao Vasco. Imagino que poderia ser o ano do Vasco se isso não tivesse ocorrido. É o que eu falo. Eu faço conta retroativa. A minha calculadora está sempre ligada no passado. Eu não consigo pensar no Vasco de 2017 sem imaginar como seria com São Januário. Não, é impossível. E sem contar que o estádio ficou sem receber torcedor 124 dias. Até citei isso na transmissão do jogo do domingo contra o São Paulo, que eu fiz lá. 124 dias, do dia 8 de julho até o domingo. Nesse período jogou 2 vezes com portões fechados, né? Foi o jogo contra o Grêmio e contra a Chapecoense do lado de fora. E mesmo assim, tudo bem, nesse período de 4 meses, quantos jogos o Vasco deixou de fazer em casa? Mesmo assim, são só 2 derrotas em casa, em São Januário no ano. Só perdeu pro Corinthians e pro Flamengo. Esse é um clube que a relação com o Campeonato Brasileiro está a melhor possível. Porque o Vasco entrou no Campeonato Brasileiro, por mais que a sua direção diga o contrário, poxa, vamos evitar o rebaixamento. Diferentemente do que aconteceu com o São Paulo. São Paulo, com um jeito de ser do São Paulo, entrou para não, estamos aí, vamos brigar por Libertadores, porque assim é o São Paulo. E o Vasco, hoje, alimenta um sonho aí de brigar por vaga da vaga Libertadores e daquela série As Voltas que o Mundo Dá. Ano passado, nessa mesma época, o Paulão dava entrevista. Mas aonde? Rebaixamento do Internacional. Rebaixamento do Inter, né? Agora ele está falando sobre o quê? Libertadores no Vasco. Tá vendo? É isso. E o Zé Ricardo tem uma parcela importante nesse crescimento do Vasco. Muito importante. O time é bem arrumado por ele, bem organizado por ele. Eu acompanhei a virada do Vasco na Vila Belmiro na quarta-feira contra o Santos. Teve participação do Zé Ricardo na forma do time jogar. Marcou o Santos no campo de defesa do Santos. Aí colocou o Evander, que entrou muito bem. Foi melhor que o Santos o jogo inteiro. Foi melhor o tempo todo. Zé Ricardo realmente... E ele tem uma chance agora de provar que consegue, que não conseguiu no Flamengo também, vamos ser justos. Ele não conseguiu dar um salto de qualidade no Flamengo. Isso. Tornou o Flamengo um time competitivo, um time que sempre chegava e tal, mas na hora de se impor aos adversários, na hora de... Aí era onde o trabalho dele estava empacado no Flamengo. E tem um detalhe... É claro que essa proporção é diferente hoje no Vasco, porque ele não tem os mesmos recursos. A fartura que ele mas ele também precisa fazer o Vasco agora... beliscar esse resultado que falta. Mas no Vasco tipo, ele ganhar nunca do São foi Paulo. contra as convicções dele.
No Flamengo teve um dia que ele precisou, ele pressionado, acuado. Foi aquele Flamengo e Vitória que ele muda o time. Né? Vou jogar com o time da torcida. Isso. No Vasco, 2-0. No Vasco ele foi sempre... Aqui, vários técnicos já me falaram sobre isso. Vai na tua ideia. Mas no Vasco até agora foi só positividade. Sim. Não, mas olha só. Se na hora H tem sempre um cenário assim que você pode imaginar para estragar tudo. O Luiz acha que está fora de forma, mas a torcida quer porque vai fazer o gol e não faz o gol e o Vasco não vai para Libertadores por causa disso. A pilha volta toda, gente. Não, mas olha, a saída... Futebol é toda quarta e todo domingo. Marcelo prega um mundo sem solução. Mas você acha que o mundo tem solução? Você acha que estamos caminhando para o entendimento? Agora, a saída do Zé Ricardo, ela era necessária no Flamengo. Ele está prestes a completar 50 anos, está ficando... Acho que é isso. Eu me desiludi. Ele não tinha mais condição, não de trabalhar pelo trabalho dele, ele não tinha mais condição porque não havia mais clima para ele continuar. Agora, ela foi positiva muito mais para ele do que para o Flamengo. O Flamengo está ali onde estaria, mais ou menos, com o Zé Ricardo. Não acho que ia tão para trás assim como foi. E o Zé Ricardo foi mais para frente com o Vasco do que se esperava. E nós estamos indo para o intervalo. Como se esperava. Inexorável. Como se esperava. Jeito, é assim que caminha a humanidade. Voltamos já. Em busca de... Na quinta-feira, na verdade, em frente...